carro da Ferrari de 2024 foi apresentado. Ele está totalmente reformulado e tem uma área que continuou igual, o que deixa a Ferrari como uma aposta arriscada e incomum em comparação com as adversárias. Segundo o diretor técnico Enrico Cardilli, o novo SF24 representa uma grande mudança em relação aos dois primeiros carros da era do efeito solo, que começou em 2022. E a Ferrari está dando ênfase ao trabalho aerodinâmico, apostando nele para concorrer ao título. Ela tem priorizado esse ponto em detrimento de uma nova diretriz para suspensão que alinharia a equipe às adversárias, como a gente vai explicar já já. Cardilli diz que os principais objetivos do SF24 são melhor dirigibilidade e uma plataforma mais robusta. A ideia é que ele faça o que o túnel de vento prevê e seja melhor na corrida sem sacrificar o desempenho na classificação. É uma referência à surpresa desagradável que a Ferrari teve quando o SF23 foi para a pista no ano passado. O carro não correspondia e era difícil de pilotar em certas condições. Isso prejudicou as ambições da Ferrari de competir com a Red Bull de igual para igual. A escuderia não ganhou tantas corridas quanto em 2022, não marcou nem de perto tantos pontos e caiu para terceiro no Mundial de Construtores. No meio da temporada já se sabia que a Ferrari estava planejando um carro muito diferente para 2024. Um novo chassi, uma nova caixa de câmbio e uma nova traseira, além de mudanças no design aerodinâmico. O chefe da equipe, Fred Vasseur, chamou de um carro com 95% de componentes novos. Se tudo correr bem, essa vai ser a base também para o carro de 2025, para que a equipe foque mais nas novas regras de 2026 a partir de janeiro do ano que vem. Mas vamos falar do carro de 2024. E vamos começar pela área que não mudou tanto e por que merece destaque. Desde o início das novas regras em 2022, Adrian Newey disse que otimizar os carros de efeito solo, que são baixos e rígidos, consiste em fazer o assoalho e a suspensão trabalharem em conjunto. Outros chefes de engenharia demoraram para chegar à mesma conclusão. Assim, um foco principal para os adversários da Red Bull tem sido a suspensão e o controle da plataforma. Eles têm características anti-mergulho e anti-afundamento para manter o carro mais equilibrado e aerodinamicamente mais consistente quando são expostos a forças mais extremas durante frenagem, aceleração e alta velocidade. As coisas caminham para uma configuração de suspensão traseira push rods. Ela oferece melhores oportunidades aerodinâmicas ao tirar do caminho um elemento chave. Isso proporciona um fluxo de ar mais limpo para o difusor e para a área do aerofólio traseiro. E abre oportunidade para uma caixa de câmbio um pouco menor, que pode ser embalada de forma mais compacta, mas a Ferrari se recusa a seguir essa direção. O SF24 mantém o push rod na frente e o pull rod na traseira. Com isso, a Ferrari é a única equipe que escolhe a configuração de pull rod traseiro. A Haas, cliente da Ferrari, tem que seguir o mesmo caminho porque pega essa parte da própria Ferrari. Red Bull, McLaren, Alpine e até a outra cliente da Ferrari, a Sauber, usam push rod na traseira. A Mercedes também seguiu essa linha. Dá para perceber isso com base no novo Aston Martin, que usa a traseira da Mercedes. A não ser que a Williams surpreenda, ela também deve fazer o mesmo. A Sauber é um caso interessante, porque foi ao extremo em 2022 para ter um design push rods. Enquanto a Ferrari fornece as partes internas da caixa de câmbio, a Sauber desenvolveu a própria carenagem para poder ter o próprio design de geometria de suspensão completo com push rod. É assim até hoje. O diretor técnico da Sauber, James Key, diz que enquanto é uma escolha difícil se você vai de pull ou push rod na frente, existe uma clara vantagem para push rod na traseira. Cardilli diz que a Ferrari estudou o layout push rod, mas não viu vantagem que justificasse as exigências de peso e conformidade. A Ferrari está feliz com a forma como equilibrou esses fatores para obter equilíbrio aerodinâmico com o layout existente. Ela não pretende mudar isso nesse ano. A suspensão se resume não apenas à configuração fundamental, mas também às geometrias. A Ferrari adicionou mais anti-mergulho na frente e mais anti-afundamento na traseira. Cardilli admite que a suspensão dianteira é uma continuação de 2023. A traseira foi mais trabalhada, provavelmente em conjunto com uma caixa de câmbio mais curta e um chassi um pouco mais longo. Cardilli diz que a suspensão interna agora está localizada de maneira diferente dentro da caixa de câmbio. Isso constitui um conceito diferente e uma inovação, segundo ele, em comparação com o design anterior. A perna dianteira do braço superior ficou mais baixa do que antes. A montagem interna do pull rod parece ter sido realocada mais para trás, mais próxima dos braços inferiores traseiros. A suspensão foi ajustada e otimizada. Porém, Cardilli tem uma visão um tanto contrastante.
Deu para ter uma ideia disso no ano passado. Em entrevista no fim de 2023, ele disse que a configuração de suspensão é um pouco supervalorizada. O argumento dele era que a aerodinâmica dita muitas coisas, desde opções de configuração até desgaste de pneus. Ele sugeriu que a suspensão só pode desempenhar um papel se for ruim. A Ferrari acredita que a plataforma mecânica esteja sob controle, então ela pode priorizar a aerodinâmica. Mas também soa como se Cardilli pensasse diferente sobre a importância da suspensão na geração atual de carros de Fórmula 1. A Ferrari está caminhando por conta própria em comparação com as adversárias. Então, será que ela está certa e a configuração não importa desde que tudo funcione? Ou será que a Ferrari vai ter que lidar com uma limitação de desempenho? Embora o SF24 seja novo, ele representa a realização de um desejo antigo da Ferrari em relação à aerodinâmica, que começou a ser alimentado no ano passado. No GP da Espanha, em junho, a escuderia introduziu um pacote de atualizações, incluindo ajustes nos sidepods. Eles representaram um passo atrás no conceito antigo e seguiram a direção do conceito novo. A mudança na parte traseira dos sidepods introduziu um efeito de downwash, cortando no design da superfície escavada dos sidepods, que a Ferrari vem usando desde o início das regras em 2022. Uma das prioridades dessa nova diretriz era gerar desempenho aerodinâmico mais consistente. Isso melhora a estabilidade traseira e também a maneira como o carro usava os pneus. O novo carro é um novo começo, baseado nesse trabalho inicial. Olhando os detalhes, há uma mudança na frente, com um nariz modificado. Ele foi refeito, mais plano e mais largo. Isso deve melhorar a maneira como o fluxo de ar é desviado das laterais do nariz, que é uma parte importante da influência do fluxo de ar mais abaixo, que alimenta o assoalho. Os sidepods são a área de mudança mais clara. A nova entrada ainda não é tão aberta na parte superior quanto o que a Red Bull tinha no ano passado ou o que a Aston Martin tem nesse ano, com uma abertura maior, que sugere que precisa ajudar mais no resfriamento do motor. A rampa de downwash foi introduzida no ano passado e ficou mais agressiva. Tem um recorte mais profundo na frente do sidepod. Para isso, a estrutura de impacto lateral inferior agora está mais baixa. Combinada com a nova cerca final, ela deve trabalhar o canto frontal do assoalho de forma mais intensa. Isso deve acelerar o fluxo de ar ao redor do sidepod, e claramente segue a tendência estabelecida pela Red Bull. O assoalho não parece muito diferente do ano passado. Claro, os carros sempre são assim no lançamento, então esse ponto ainda merece atenção. Mas acima tem uma grande mudança. O halo encontra o chassi na parte traseira. Agora, o próprio halo tem formato definido e é feito de titânio, o que remete à embalagem aerodinâmica. O halo é envolvido em uma carenagem aerodinâmica. A Ferrari acoplou a ele uma peça de carroceria que se conecta à frente de um pequeno duto, que é formado do ombro da frente do sidepod. Isso deve controlar o fluxo de ar naquela área, ou pode ser apenas o duto de saída para algum resfriamento na parte inferior do chassi. Seja como for, deve ser mais eficaz do que o duto menor do ano passado. Na arquitetura do carro, o chassi é 5 centímetros mais longo. Ele é compensado pela caixa de câmbio 5 centímetros mais curta. Isso deve render mais liberdade aerodinâmica ao redor do difusor. Uma fraqueza do carro no ano passado era a perda aerodinâmica na traseira. Daí a instabilidade na parte de trás. É assim que o tema está sendo abordado na Ferrari. Com base no trabalho no simulador, Charles Leclerc acredita que a Ferrari deu um passo à frente e que o carro está reagindo extremamente bem. Porém, depois da experiência no ano passado, o piloto alertou que precisa ver essa melhoria se concretizar nas pistas. Embora os números principais de 2023 tenham sido piores que os de 2022, a Ferrari de Fred Vasseur está em uma trajetória melhor do que antes. O carro de 2023 foi concebido antes da chegada dele como chefe de equipe, em janeiro do ano passado. Ele herdou uma equipe que parecia carecer de confiança e de competência operacional e técnica. No início do ano, a Ferrari estava mais lenta do que o esperado. O carro não estava bem equilibrado, cometeu erros, teve problemas de comunicação e também problemas de confiabilidade. Isso provocou mudanças no motor para 2024. Vasseur brincou no final do ano passado, dizendo que todo mundo disse: "Você vai ver, na Ferrari você começa bem a temporada e piora depois de Jeddah ou Melbourne." Ele então pensou: putz, se a parte boa da temporada foi esse comecinho, os problemas estão a caminho. Uma temporada não é suficiente para transformar uma equipe, mas Vasseur fez mudanças ao longo do ano. A Ferrari que ele começou a moldar virou uma proposta muito melhor. A Ferrari marcou 15,9 pontos por evento nos primeiros 12 fins de semana de 2023, até a pausa de verão. Mas nos últimos 10 eventos, essa média subiu para 21,5 pontos por evento.
Há muito tempo não se via essa tendência na Ferrari. De fato, 2023 foi a primeira temporada normal desde 2012 em que a Ferrari marcou mais pontos por corrida depois da pausa de verão do que antes dela. O número de poles e pódios também subiu. Aliás, a Ferrari até conseguiu ganhar a única corrida que não foi vencida pela Red Bull no ano. Vasser é um líder discreto. A Ferrari começou a assimilar mais o jeitão dele ao longo da temporada, mais calmo e mais robusto. As mudanças de pessoal no início do ano, nas equipes técnicas, estratégicas e de operações de corrida, renderam dividendos. A escuderia aproveitou melhor as oportunidades e também fez um trabalho melhor de desenvolvimento do carro. A Ferrari de Vasser também parece ter um equilíbrio mais saudável entre fortalecer o time e eliminar erros. É o tipo de cultura que Mattia Binotto, o antecessor de Vasser, costumava mencionar, mas na prática tinha dificuldade de implementar. Vasser exige mais eficiência. 2024, então, vai ser um grande teste da teoria de que a Ferrari dele começou a aproveitar ao máximo os recursos que tem. Tudo isso é uma boa base para o que vem depois de 2025. Vai ser um período que vamos chamar de Era Lewis Hamilton na Ferrari. Não se trata de desprestigiar Charles Leclerc. É só uma maneira de se referir ao período de Hamilton na Ferrari. Embora a escuderia tenha evitado falar sobre a chegada de Hamilton para 2025 durante o lançamento do SF24, o fato é que isso vai ser o elefante na sala para praticamente qualquer tópico sobre a Ferrari em 2024, que é o ano zero para a era Hamilton-Ferrari. Tudo o que acontecer nesse ano vai moldar o que Hamilton vai encontrar na Ferrari. Os preparativos vão começar agora e não quando Hamilton chegar. Então essa temporada vai definir como a Ferrari quer construir o lado de Hamilton nos boxes. Porque o piloto inglês é parte de um projeto mais amplo. A Ferrari de Fred Vasseur ainda está sendo moldada. Pessoas de alto perfil da Mercedes e da Red Bull vêm sendo cobiçadas, isso se já não estiverem garantidas. Por exemplo, há especulações em torno de Loïc Serrat, diretor de performance da Mercedes, e Pierre Vacher, diretor técnico da Red Bull. Essas e outras possíveis contratações levariam tempo para causar impacto. As novas regras de 2026 podem chegar cedo demais para beneficiar a Ferrari instantaneamente. Por isso, a equipe quer talentos atuando antes da virada das regras. 2025 deve ser o ano de preparativos e de ambientação de Hamilton. Tudo focando em 2026, que é o ano-alvo para uma disputa de título. O processo começa agora. As diretrizes técnicas vão ser validadas e vão nortear as operações. Vai ser o ano em que Vasseur vai montar e integrar o time, seja para ajudar Hamilton ou simplesmente para se fortalecer tecnicamente. Seja como for, 2024 vai ser o alicerce para um futuro promissor que a Ferrari está preparando.